gente fala de dados que mostram o seguinte: desde quando foi criada a lei do feminicídio, em 2015 até o ano passado, o Distrito Federal contabilizou 280 órfãos em que as mães foram assassinadas pelos companheiros. Imagina o trauma e como é que segue adiante. O dado mostra só uma face desse crime que é super cruel e a gente acompanha agora. E, inclusive, a gente ouve depoimentos de quem perdeu a mãe nessas circunstâncias. Olha que dramático. São 2 meses de dor. 60 dias que uma mulher foi brutalmente arrancada do seio familiar. Uma dor que não passa. Uma família que não se conforma. Unidos, buscam forças para superar a partida repentina da professora Rosane Costa Ribeiro. A morte dela transformou a rotina de todos dessa casa. A palavra é óbvia, é difícil. Mas é realmente reacostumar com a vida sem uma pessoa é quase impossível, assim. Tem hora que a gente tem crise de choro. Eu, principalmente, quando eu tô dirigindo, assim, eu tenho crise de choro. Eu não gosto de ficar sozinha. São coisas, assim, que, segundo minha psicóloga, é normal, né? Mas não é normal sem minha mãe. Como foi de uma hora pra outra, assim, a gente não consegue se despedir. Enfim, eu vi a minha mãe morrendo, né? Então, é um processo, assim, de trauma. A Roberta mora na Argentina e a mudança para o país vizinho foi para realizar o sonho da mãe, se formar na área da saúde. Mas, dias antes do crime, a estudante sentiu no coração de adiantar o voo de volta. Ela queria muito ver a mãe. Roberta chegou ao Brasil poucas horas antes de Rosane morrer. Palavras dela, né? Que foi a maior surpresa da vida dela. Mas eu já tinha feito outra vez. E minha mãe tava linda, linda. Eu realmente pude dar aquele abraço bem gostoso. Percebi os ciúmes, né? Do assassino mesmo, assim. Com os filhos, né? Até com a irmã, comigo, assim. Esse sentimento de possessão, assim, de que eu não me sentia bem na minha própria casa. Eu sentia alguma coisa. O homem que aparece no vídeo era o namorado de Rosane. Roberta disse que quando chegou na casa da mãe, não se sentiu à vontade com a presença dele. Nessa noite eu não me senti bem pra ficar lá. E eu fui pra casa do meu namorado. E aí eu recebi a ligação do meu irmão. Meu irmão foi a criança mais corajosa desse mundo. Porque ele pegou o celular, ele me ligou. E eu só lembro dele falar: o Alexandre deu uma facada na mamãe, corre. Rosane morreu aos 49 anos, esfaqueada por Alexandre Marciano Ribeiro, namorado dela. O crime aconteceu na casa da vítima. Quem viu tudo foi o filho dela, de 13 anos. Apesar de não ter justificativa, Gabriel ainda não consegue explicar o porquê de tamanha violência. O menino fala pouco, mas sobre a mãe fez questão de falar. É bem difícil. Principalmente na escola, que ela sempre que me buscava, ela que me ajudava nos trabalhos, nos deveres. Então na escola é bem difícil. Eu sempre ficava feliz porque ela ia ser minha professora ano que vem. O relacionamento da professora com o Alexandre era recente, mas ele sempre demonstrou ciúmes, até dos próprios familiares dela. Eu sei que ele ficou com ciúmes de mim e da minha tia. A gente percebeu o olhar bizarro dele, assim. Quando a gente foi experimentar uma peça de roupa no quarto, que a gente teve que fechar a porta, nós três dentro, a minha mãe comentou que ele não deixava ela trocar de roupa sem fechar a cortina, né?
e que ele era bastante ciumento. Logo depois de sair do quarto, eu conversei na sala, abertamente com minha mãe, sobre a violência dos homens, assim, e que eu não ia deixar nenhum homem fazer mal pra minha mãe. Eu conversei isso com ela. Ela chorou. E eu falei que nenhum outro homem ia fazer mal pra ela. O homem foi preso 2 dias depois de matar Rosane. Ele fugiu no carro da mulher e abandonou o veículo em um posto de gasolina em Goiás. De lá, seguiu para o Rio de Janeiro. Ele planejou cada detalhe. Ele pegou a bolsa da minha mãe, ele pegou meu cofrinho com bastante dinheiro. Ele pegou a chave do carro, ele pegou um vinho que eu trouxe da Argentina. E ele roubou o carro da minha mãe, além de todos os pertences dela, celular, carteira, todo o dinheiro que tinha dentro da casa. E ele foi embora. Roberta e Gabriel são mais alguns órfãos do feminicídio no DF. O adolescente não consegue mais dormir e faz acompanhamento psicológico, assim como quase todos da casa. Quem precisa segurar as pontas são os irmãos da professora. A rotina mudou, né? Mudou muito, completamente, porque agora é rotina de psicólogo, é rotina de médicos, de exames, de consultas, assim, quase que diariamente, entendeu? Então, como a família é grande, né? Então, por isso que eu digo quase que diariamente alguém está com alguma consulta, né? Então, realmente, não tem sido fácil. Entre os anos de 2015 a 2022, o Distrito Federal contabilizou 280 órfãos, em que as mães foram assassinadas pelos companheiros. Outro dado que preocupa é que só esse ano, outras 5 mulheres foram vítimas de feminicídio. O último caso foi o de Isabel. Ela morreu no início do mês e, assim como Rosane, foi morta na frente da filha dela, de 10 anos. A orientação dos psicólogos é que essas crianças órfãos sejam acolhidas e atendidas por profissionais da área. A criança ela pode apresentar alguns sintomas devido à perda da mãe, como, por exemplo, a ansiedade, humor deprimido, dificuldade de aprendizagem na escola. Então, é muito importante que quem estiver com essa criança, perto da criança, sempre estar observando o seu comportamento e acolhendo com muito amor e carinho essa criança. Mesmo assim, a ausência da mãe para esses filhos é algo insubstituível. Não espero justiça, porque ela nunca vai ser feita. Minha mãe nunca vai vir de volta. Nunca. Nada que for feito vai trazer minha mãe de volta. Mas eu pelo menos espero que um cara como esse não vá para as ruas. Que ele não saia impune. Olha, tem uma frase que diz que você nunca sabe o quão forte você é até que você precise ser. Aí você descobre que dentro da gente existe uma força muito grande, que é o que esses filhos estão tendo aí para abrir o coração e para compartilhar essa dor. E não é de graça que fazem isso. Fazem isso na esperança de que outras famílias assistam, vejam e consigam tomar decisões a tempo de uma tragédia acontecer. Isso vale para cada um que vive dentro de uma família, que tem relacionamentos abusivos. Serve para o cara que não controla as emoções, serve para a mulher que sabe que está numa relação tóxica e não tem força para separar, serve para os filhos que veem que a mãe está sofrendo num relacionamento e precisam conseguir pedir ajuda se essa mãe não conseguir. Então, tudo isso é importante só para a gente perceber que existem alternativas, que essa mulher não está sozinha, que a gente precisa se ajudar antes que o feminicídio aconteça.